Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa terceira videoaula do curso de criação de interface gráfica com C# para microcontrolador PIC 16F877A. Hoje então vamos falar quais são os componentes necessários para que você então possa fazer este curso. Vamos então ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Temos como objetivo geral apresentar os componentes necessários para montar o circuito. Vamos ver quais são esses componentes nos objetivos específicos. Vamos perceber como utilizar a placa breadboard. Vamos conhecer o PIC 16F877A, o LCD, o resistor fixo e variável, o oscilador, LED, botões e o conversor USB serial. Então, vamos avançar. A primeira coisa que nós devemos saber é o que é a placa breadboard. A placa breadboard é uma placa de protótipos onde nos permite montar os circuitos de forma temporária, ou seja, nós podemos montar e desmontar os circuitos que nós montamos na placa breadboard. Conforme podemos ver aqui na nossa figura, temos aqui uma placa breadboard completa, onde no lado horizontal temos os pinos de alimentação positivo e negativo, e nesse lado temos alguns pinos na vertical separado por uma linha, tá? Essa linha nos permite que os componentes que sejam colocados entre essa linha não estejam em curto-circuito. Temos então aqui na figura de cima como é internamente a nossa placa breadboard. Podemos ver que ela é composta por chapas metálicas na horizontal e chapas metálicas na vertical. Então temos aqui essa linha que nos permite separar essas duas superfícies, não permitindo então assim contato com uma e com a outra, nos permitindo então colocar o nosso componente entre essas duas extremidades. Para além de precisares de uma placa breadboard, vais precisar também do microcontrolador PIC 16F877A. Temos então aqui o seu aspecto físico, tá? Esse é o aspecto físico do nosso microcontrolador PIC 16F877A, e temos então aqui a sua organização dos pinos, tá? Ele possui 40 pinos, onde temos de um lado tem 20 pinos e no lado inferior tem 20 pinos e no lado superior também tem 20 pinos, e temos também as descrições destes mesmos pinos. Então o que nós temos que saber? Temos que saber que o PIC 16F877A é um chip da família de 8 bits e possui 14 bits e é fabricado pela Microchip. Outro detalhe muito importante que nós devemos saber é qual é a frequência do nosso microcontrolador. A frequência máxima desse microcontrolador é até de 20 MHz. Tá, quer dizer que podemos utilizar frequências abaixo de 20 MHz. Nós especificamente vamos utilizar a frequência de 20 MHz. Ele possui memória flash, possui memória RAM e possui também memória EEPROM. Ele utiliza instruções RISC que compõem aproximadamente 35 instruções e pode funcionar com uma tensão de alimentação de 2 volts a 5,5 volts. Este mesmo microcontrolador possui alguns periféricos, onde nós temos 5 conjuntos de portas de entrada e saída que nos dão um total de 33 portas. Então, nós sabemos que os pinos do microcontrolador são pinos de entrada e de saída. Ou seja, nós é que devemos definir que pinos serão como entrada e que pinos se comportarão como saída. Na verdade, quando se falar sobre isso, nós falamos exatamente sobre os tris. Existe 3A, 3B, 3C, 3D e 3E que compõem esse mesmo microcontrolador. Ainda também de realçar que ele possui um conversor analógico digital
de 10 bits com uma resolução de 8 canais de entrada. E também ele possui um periférico de comunicação paralela e de comunicação serial. Os periféricos de comunicação serial é o que nós vamos utilizar aqui no nosso curso, tá? Então, se olharmos aqui na nossa figura no pino 25 e no pino 26, temos aqui um pino TX e RX. Na verdade, é aqui onde existe o protocolo de comunicação serial que nós vamos utilizar no nosso curso. Temos ainda alguns módulos de comparação, de captura e de PWM. Ele possui 3 timers, um de 16 bits e 2 de 8 bits, e possui também o Watchdog Time. Na medida que nós vamos avançar no nosso curso, vamos entender melhor o que esses periféricos significam. É de realçar também que vamos precisar de LEDs para, na verdade, emitir luz. O LED é um componente muito importante quando o quesito é receber ou visualizar uma determinada informação. Queremos saber se o dispositivo foi ligado ou foi desligado. Para isso vamos utilizar o LED. A atenção que nós devemos ter ao utilizar o LED é, na verdade, a tensão de alimentação do mesmo. O LED vermelho, por exemplo, ele pode ser alimentado com uma tensão de 1,8 volts a 2 volts a 20 mA. E nós sabemos, de acordo com o datasheet do nosso microcontrolador, que ele possui uma tensão de 5 volts a 200 mA. Ou seja, essa é a tensão e a corrente que o pino do microcontrolador pode drenar. Então é importante recorrermos a um resistor para não podermos danificar os LEDs, tá? Então é muito importante utilizarmos o resistor para poder nos protegermos e não danificarmos o nosso LED. Por isso é que temos aqui a tabela de acordo com a cor do resistor, qual é a tensão máxima e mínima e qual é a sua corrente que ele suporta. Ainda de realçar que vamos precisar também do LCD. O LCD é um componente que nos permite visualizar caracteres, tá? Que nos permite visualizar caracteres, ou seja, nos permite visualizar texto, imagem, vídeo, etc. Mas aqui no nosso curso nós vamos utilizar o LCD especificamente para visualizar textos. Então, temos aqui nessa tabela os pinos do LCD. O LCD possui 16 pinos, não é genérico, nem todos os LCD possuem 16 pinos, alguns LCDs possuem 16 pinos, alguns possuem 14, mas nós vamos utilizar um LCD que possui 16 pinos. Temos então aí de realçar que o pino 1 e o pino 2 são os pinos de alimentação, o pino 3 é o pino de controle de tensão, enquanto que o pino 4 é o pino de seleção de dado ou instrução. Então, e enquanto o pino 5 é o pino que nos permite fazer leitura ou escrita, o pino 6 é o pino que nos permite habilitar e desabilitar o LCD, enquanto que do pino 7 até ao pino 14 nos permite enviar e receber dados do LCD. Ainda alguns LCDs possuem os pinos 15 e 16, que nos permite, na verdade, acender um LED, um LED backlight que alguns LCDs possuem. Então, esse é um detalhe muito importante. Nem todos os LCD possuem esse LED. Então, esses pinos são os pinos que nos permitem acionar esse mesmo LED que o LCD possui. Ainda vamos precisar de resistores fixos e de resistores variáveis. Os resistores, conforme nós já falamos, são componentes que se opõem à passagem da corrente elétrica. Existem dois tipos de resistores. Temos resistores fixos e resistores variáveis. Os resistores variáveis são, na verdade, aqueles que nos permitem variar a tensão de 0 a 5 volts. Podemos variar a tensão. E enquanto que os resistores fixos nos dão uma tensão fixa. É de realçar que os resistores fixos, alguns deles possuem código de cor.
Então é importante que você saiba como ler o código de cor de um resistor. É importante saber o que significa a cor na primeira faixa, a cor na segunda faixa, a cor na terceira faixa, a cor na quarta faixa e a cor na quinta faixa para alguns resistores. Existem também alguns resistores, os mais modernos, que são na verdade os resistores com tecnologias SMD, que têm um tamanho muito mais reduzido e não é uma ferramenta adequada para os iniciantes. Então vamos utilizar resistores fixos com código de cor, tá? Então é importante que você também adquira os seus resistores. Vamos precisar também de botões para ligar e desligar um determinado dispositivo. Ou seja, na verdade o botão é uma chave que permite ligar e desligar, ou seja, tem 2 estados e é um componente muito importante para nós darmos entrada de uma determinada informação no nosso microcontrolador, permitir com que ele receba um sinal de 0 volts ou um sinal de 5 volts. Vamos precisar também do cristal piezoelétrico. O cristal piezoelétrico é um cristal muito importante quando se trata de microcontroladores, porque ele nos gera frequência estável. Tá? O cristal que nós vamos utilizar no nosso microcontrolador é de 8 MHz, mas você pode utilizar de até 20 MHz. Os osciladores a cristal são componentes compostos de 2 terminais ligados a um cristal piezoelétrico interno. Esse cristal contrai quando submetido à tensão elétrica. Em tempo de contração varia conforme a construção do cristal. Então é só para realçar que é obrigatório o uso do cristal no nosso microcontrolador PIC. Ainda um outro componente importante para o nosso curso é o conversor USB serial, tá? Você pode adquirir esse componente. Na verdade, esse componente é o dispositivo que vai nos permitir tirar as informações do nosso computador para o nosso PIC. Tá? Então, o conversor USB serial é um adaptador que converte um sinal USB em um sinal TTL, permitindo então assim a comunicação entre o computador com o microcontrolador. Ele possui 5 a 6 pinos e possui 2 pinos de alimentação para que podem receber 5 e 3,3 volts. Possui um pino de aterramento e também possui 2 pinos, onde um é para enviar informação e o outro, que é o RX, é para a recepção de informação. Então, em geral, são esses componentes que nós vamos precisar no decorrer do nosso curso. Então, você deve encontrar formas de como obter esses componentes para poder então aprender a parte prática do nosso curso. Para hoje é tudo, era isso que nós queríamos apresentar a nível de componentes. Você pode adquirir outros componentes na medida que você vai aprendendo a criar interface e interligando com o teu microcontrolador, de modo a aperfeiçoar a prática. Muito obrigado. Vamos nos ver na próxima videoaula, onde poderemos dar continuidade do nosso assunto, mas vamos falar especificamente desses componentes, mas já no nosso simulador. Vamos aprender como colocar ele no nosso simulador, de modo a sabermos qual é o circuito que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso, de modo a perceber melhor as práticas e a interação da nossa interface gráfica desenvolvida no C# com o nosso hardware,
que vai ser nada mais nada menos do que o nosso PIC. Muito obrigado.